Bem, pessoal, enxaqueca na criança. Será que depois que ela ficar adulta ela vai continuar tendo enxaqueca? Eu vou explicar um pouquinho para vocês o que acontece nessa fase, né, da população pediátrica, ali, pré-adolescente, começa a ter quadros de enxaqueca, o médico diagnostica. E normalmente a família fica muito preocupada se aquilo será para o resto da vida ou apenas uma fase da vida, né? Vou explicar um pouquinho para vocês o detalhe do que é enxaqueca, que a gente sabe, e também as coisas que a gente não sabe sobre o tratamento, né? Vamos lá. A enxaqueca é uma doença que, de um modo geral, é uma doença que acompanha o indivíduo durante toda a vida dele. É uma doença que ela não tem cura, mas claro que quando a gente fala da população pediátrica, muitas vezes elas surgem na infância e tem pacientes que acabam tendo crises muito esporádicas na fase adulta, não gerando grandes problemas, né? Eu, por exemplo, já fiz vários vídeos aqui para você, tive enxaqueca importante na minha fase ali pré-adolescente e hoje tenho raramente enxaqueca, né? Na época cheguei a ser tratado, tudo isso, fiz ressonância, fiz uma série de coisas, né? E hoje em dia quase não tem, né? E eu vou explicar para vocês, né, por que isso às vezes acontece, né? Em primeiro lugar, na criança, o cérebro dela tem informação. E além disso, né, tem um aspecto dos gatilhos. Quando você começa muitas vezes a entender os gatilhos, você consegue prevenir uma série de crises, né? No meu caso, meu gatilho é muito relacionado ao sono, né? Então, quando eu durmo bem, eu não vou ter enxaqueca, né? Se eu sei que eu dormi menos porque tive cirurgia, tive plantão, tive qualquer coisa, eu tenho que compensar aquela carga de sono durante o dia para não ter enxaqueca. Eu estou dizendo o meu gatilho que é do sono, né? Mas tem gatilho alimentar, tem gatilho muitas vezes relacionado ao estresse, que às vezes na população pré-adolescente criança ela não consegue identificar tão bem. Por isso que às vezes você vê crianças que muitas vezes tiveram muita enxaqueca na fase, na infância e depois param de ter. E também tem a questão do tratamento, né? Muitas pessoas elas têm enxaqueca e precisam do remédio profilático, que evita ter dor. E muitas vezes ela toma durante uma fase, melhora daquela dor, e muitas vezes ela vai ter dores esporadicamente que não precisam mais fazer o tratamento profilático. Ou fases da vida mais estressantes, elas voltam a fazer profilático. Então, crianças que foram bem tratadas, o médico identificou que é enxaqueca, ele começou a tratar, muitas vezes fez profilaxia, entendeu qual remédio melhor para aquela criança, né? E a partir daí identificou os gatilhos e evita ter uma série de dores. Tem pessoas que são questões alimentares, esses alimentos ultraprocessados, enlatados, dão crise de dor. O neuro percebe aquilo, orienta a família, para de comer aquilo e às vezes vai ver um adulto quase sem enxaqueca ou tendo raramente enxaqueca, tá bom? Então entenda, enxaqueca geralmente descobre nessa fase, vai te acompanhar o resto da vida, mas muitas vezes você consegue identificar bem os gatilhos e não vai ter uma limitação importante ou nem vai ter tantas crises de enxaqueca, porque identificou e tratou, tá bom? Por isso que muita gente fala, se eu tinha na infância, não tenho mais. Às vezes é esse contexto, tá bom? Espero que tenha ajudado, abraço.